Olá! O Brasil ficou em 69º lugar entre os 175 países avaliados pelo Índice de Percepção da Corrupção, divulgado em dezembro de 2014 pela organização Transparência. O relatório, feito desde 1995, é baseado em dados e pesquisas sobre corrupção fornecidos por diferentes instituições e analisados por especialistas. O Brasil divide essa posição com mais 6 países: Bulgária, Grécia, Itália, Romênia, Senegal e Suazilândia. Em uma escala de 0 a 100, em que 0 significa muito corrupto e 100 livre de corrupção, o país alcançou nota 43. Nas Américas, o Brasil ficou em 12º lugar, atrás de países como o Chile e o Uruguai, e à frente da Argentina e de Venezuela. No BRICS, grupo de países em desenvolvimento, ficou atrás apenas da Alemanha e à frente da Índia, China e Rússia. E para falar sobre a corrupção no Brasil, o Ação Nacional entrevista o sociólogo e professor de Ciência Política da Unicamp, Wagner de Mello Romão. Wagner, obrigado pela sua presença aqui hoje no Ação Nacional. Obrigado pelo convite. Bem, vamos falar um pouquinho nesse bloco aqui, a questão da origem da corrupção no Brasil. E uma pergunta que eu faço, o Brasil começou errado? Por aí, né? Dizem que tem uma anedota que, na verdade não é uma anedota, né? Na carta de Pero Vaz de Caminha já havia um pedido de emprego do Pero Vaz, né? Com relação ao rei. Mas olha, eu não acho que o Brasil seja uma exceção com relação aos outros países, né? Acho que esse próprio ranking que a Transparência Internacional faz mostra que a corrupção, aí no caso a percepção sobre a corrupção, ela é um fenômeno que está disseminado em todos os países. Não há um povo, não há uma cultura, não há um país ou um continente que seja mais ou menos corrupto, né? O que eu acredito é que há instituições que em que se consegue controlar melhor, né, as práticas de corrupção, e vejo que no nosso próprio país isso tem avançado, né? Acho que a gente tem se esmerado, né, nos últimos, acho que desde o período de redemocratização, né, em constituir canais, em constituir mecanismos de tentativa de controle da corrupção, né? Tá. A corrupção, por exemplo, ela já é estrutural, está baseada assim, na base do que somos, ou do que é o governo, os partidos políticos, como é que é isso? Pois é, o que é a corrupção, né? A corrupção é para sintetizar, né, seria uma relação social em que o agente público, né, de certo modo, leva vantagem, né, ou se aproveita do seu cargo público em nome de benefícios privados, de benefícios que não estão explícitos, né, no seu cargo público como um funcionário público ou como um agente público, né? Eu diria que nós temos, nesse tipo de relação que acontece no nosso país, também não é só no nosso país, né? Mas há problemas. Há muitos que dizem que a corrupção no Brasil é estrutural, né? Que as relações entre Estado e mercado na nossa sociedade são eivadas de práticas de corrupção. É possível que em algumas instituições ou que algumas leis e mecanismos possam, digamos, ser mais frouxas no sentido de que de sustentar esse tipo de prática. Eu confesso para você que eu vejo como eu disse há pouco, né, esse processo de cada vez mais institucionalização de mecanismos de transparência, acho que a própria lei de acesso à informação há alguns anos se tornou uma lei, né, isso pode fazer com que cada vez mais a gente, né, trate do tema da corrupção de forma a tornar explícito esse tipo de prática e a punir esse tipo de prática. Acho que isso é que é o mais importante, né? Sim, mas isso não é o que eu estou tentando trazer aqui um pouco da história, é assim, a corrupção já faz parte, a gente acabou acostumando a viver essa corrupção. Isso é coisa assim, é do Brasil, o Brasil é corrupto. Já ouvi várias pessoas falando, não, o Brasil é corrupto, é assim mesmo, a política no Brasil, ela é corrupta, as pessoas são corruptas, né? Vivemos no meio de uma corrupção, vivemos esse ar de corrupção.
E já ouvi também histórias, né, de pessoas que vêm falar, mas isso vem lá de trás, da colonização do país, porque aqui vieram as piores pessoas que possam existir na face da terra naquela época e que eram expulsas dos seus países e vinham para cá. Isso é verdade ou isso é folclore? Como é que é isso? Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma mistificação, Júnior. Eu acho que, se a gente pegar outros exemplos, como, por exemplo, Nova Zelândia e Austrália, né? Quer dizer, a origem desses países era de receber aqueles degredados e aqueles prisioneiros, né, que vinham da coroa britânica e, no entanto, esses países, né, certamente no índice de prevenção, de percepção da corrupção da Transparência Internacional, devem estar nos postos mais bem altos, acima do que o Brasil, bem acima do que o Brasil. Então, eu francamente não acredito nisso. Acho que é uma mistificação. E acho que, mesmo para a cidadania, né, não é nada desejável que nós entremos nesse tipo de discurso. Né? Na verdade, isso é um discurso que tenta nivelar por baixo todos aqueles que praticam. Bom, então, se a corrupção é praticada por todos, continuemos todos, né, nessa situação. E eu penso que tanto os agentes políticos, como os agentes sociais, como a própria imprensa, né, e nós da academia não podemos, me parece, não há nenhum pé na realidade isso, não há nenhuma pesquisa que comprove isso, né? Então eu penso que desse modo a gente deve rejeitar esse tipo de formulação, né? Agora, existe o tal da corrupção ativa, a corrupção passiva, que são termos aí muito usuais, né? O que elas representam, o que significa isso? Vamos explicar. A corrupção ativa é quando exatamente há uma intenção, né, clara do agente público em praticar esse tipo de ilícito, né? A corrupção passiva já trata-se, digamos, de fazer vistas grossas, né? Quer dizer, você pode não participar de um processo direto de corrupção, mas você não dá o alarme, né? Eu sei que existe, mas deixa lá. Mas deixa para lá, né? Acho que essa diferenciação deve ser feita, né? Agora, em cima disso daí também, como é que fica essa situação? Muitas vezes nós acabamos fazendo, vamos dizer bem a verdade, muitas vezes até uma corrupção aqui passiva, né? Porque muitas vezes a gente presencia coisas desse tipo e ficamos calados. É verdade. Né? Nós não queremos tomar partido, não queremos simplesmente, não vamos mexer nisso daí, que isso daí é vespeiro. É verdade. Deixa para lá, vamos deixar passar. Então, quer dizer, todos nós acabamos entrando num certo senso de culpa. É verdade. Não, eu diria o seguinte, tem muita gente que ainda permanece naquela, né, vamos falar um pouquinho aqui da vida, né, de conjugal, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, um pouco essa situação de que, bom, se não me diz respeito, eu vou continuar a minha vida e seguir em frente. Acho que esse tipo de prática continua muito no nosso país, acho que não é só no nosso país. Eu penso que, como eu te disse, né, eu sou um otimista nesse campo, né? Eu penso que a gente tem aí uma série de mecanismos, como o Disque Denúncia, por exemplo, né? Como o aperfeiçoamento de corregedorias, né, e de institutos de controle, né, com os próprios conselhos, né, de políticas públicas, em que esse tipo de prática ela pode ser denunciada. Certamente elas devem ser mais utilizadas, né? Eu vejo que faz parte um pouco de um aprendizado de cidadania, né? O apontamento desse tipo de prática e a denúncia desse tipo de prática. É claro que os órgãos de poder, né, aos órgãos de poder, nem sempre digamos, vale a pena, quer dizer, nem sempre eles estão interessados na plena resolução de um caso ou na verdade nua e crua. Então, quer dizer, há sempre o medo do cidadão ou mesmo do funcionário público ou do funcionário de uma empresa de se ver prejudicado por ter denunciado, né? Ninguém gosta muito dessa posição de denunciante, né? Mas eu penso que isso também faz parte um pouco do aperfeiçoamento das instituições e das nossas próprias práticas de cidadania, né? Sim. Agora, voltando um pouquinho naqueles dados que eu iniciei aqui o programa falando sobre ele, o Brasil aqui alcançou a nota 43, dizendo aí que sim, né, numa escala de 0 a 100, em que 0 significa muito corrupto e 100 livre de corrupção. O Brasil está com uma nota 43.
Um dado aqui interessante é que em 12º lugar, atrás de países como Chile e Uruguai, quer dizer que estão melhores do que o Brasil na posição. E à frente da Argentina e da Venezuela, que estão numa situação pior ainda do que o Brasil. A gente pode ver aqui, por exemplo, países que têm um regime um pouquinho mais firmes, né, no seu governo, vamos dizer assim, que nem Venezuela, né, traz aqui um índice de corrupção maior do que o Brasil. Me parece que a Coreia do Norte acho que é o primeiro aí da lista, né? O primeiro da lista, o último da lista da corrupção, né? Esse índice da transparência internacional, ele é formado por uma série de indicadores, né? O próprio índice está dizendo, né? Índice de percepção da corrupção, porque a corrupção ela é muito difícil de ser percebida, né? O que a gente percebe é apenas aquilo que se transforma em denúncia, aquilo em que há algum tipo de processo de sindicância, alguma coisa desse tipo. Então, qualquer quantificação sobre se um país é mais ou menos corrupto, ela cai nessa dificuldade, né? Então, a ideia da percepção da corrupção, ela está muito ligada, e a construção desse índice, ela está ligada à percepção de alguns agentes políticos, organizações da sociedade civil, que são questionados pela transparência internacional no mundo todo, né? E sobre a percepção que esses agentes têm sobre a corrupção. De modo que uma série desses indicadores estão relacionados à eficiência de organismos de transparência, né, à legislação, né, ao próprio, digamos, a uma percepção social mais difusa sobre a existência ou não de casos de corrupção envolvendo gente de governo, né. A própria liberdade de imprensa também tem a ver com esse tipo de percepção. Ou seja, percepção é uma coisa, é um índice importante, né? Mas isso não quer dizer efetivamente que há mais ou menos corrupção num determinado país, né? Acho que esse índice é muito importante, é o que nós teríamos, né, exatamente para ter algum nível de compreensão, alguma referência, mundial, mas realmente ele não é diretamente conectado com o que realmente existe de corrupção, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e em seguida continuamos nosso assunto hoje, Nacional, sobre corrupção no Brasil. Voltamos já.